Bom, gente, botei aqui para gravar e o mesmo recado que eu vou passar para vocês pela plataforma é o que eu estou passando também para o pessoal presencial. Nós acabamos o nosso conteúdo programático, perdão, dia 30 de novembro, que é uma segunda-feira, né? Começa o período de prova de todo mundo. Então, hoje e a próxima terça-feira são os nossos últimos encontros antes da semana de prova, que é aquela semana que vocês estão só fazendo prova e tudo mais, nós não temos mais conteúdo. E como é que vai funcionar? Hoje, nós vamos falar da NR1 até a NR7. Já falamos de NR, né? Claro. Porém, nós vamos começar hoje o processo, de revisão para a prova de vocês. Por que nós vamos falar hoje da NR1 a NR7? Porque nem todas as NRs vão cair na prova de vocês. Então, por enquanto, eu selecionei essas 7. Perdão, quando for na próxima aula, a gente vai falar sobre as outras NRs que vão cair na prova de vocês também, tá bom? Luciene e Maria, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Não, professor, por enquanto não. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides e nós vamos fazer essa abordagem. Só lembrando, gente, que quando eu for colocar na plataforma, a nossa aula de hoje, eu já não vou mais anexar os slides que falam sobre normas regulamentadoras. Por quê? Porque esses slides já estão anexados na plataforma, tá? Então, olha só, gente, a gente vai falar um pouco sobre a NR e sobre o que é importante a gente saber para nossas provas de maneira geral, né? As normas regulamentadoras, como o próprio nome diz, elas já são características, né? Já são, entre aspas, leis, normas, como o próprio nome diz, que vão regulamentar, que vão organizar o ambiente de trabalho e as características de exercício do trabalhador, né? Essas NRs, elas abordam um grupo de características do ambiente de trabalho muito grande. Então, vocês viram que tem NR que fala sobre distância de sanitários, que fala sobre serviços de saúde, que fala sobre edificação, sobre trabalho naval, ou seja, eles tentam englobar um grande quantitativo de características do ambiente de trabalho. Só que o que é que acontece? Hoje nós temos 36 NRs. Não significa dizer que em 2100, né, no ano de 2100, essas 36 NRs, elas ainda vão ser suficientes. Por quê? Porque agora, em 2020, essas NRs ainda são muito bem adaptativas do nosso cotidiano. Aí eu te pergunto o seguinte, quem te garante que em 2100 não vai ter gente trabalhando na superfície da Lua? A gente não sabe, né? E aí, será que vai ser diferente do que trabalhar na Terra? Claro que sim. Então, como a gente tem um potencial de atualizar e criar novos ambientes de trabalho, isso é importante para a gente entender que as NRs, com toda certeza, elas não vão ser suficientes com o passar dos anos. Hoje, elas se adequam muito bem à nossa realidade? Sim, mas talvez daqui a 200, 300 anos elas sejam ultrapassadas, tá? Bom, atualmente existem, né, 36 NRs aprovadas, né? E estas NRs compõem a portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214, vigente desde 6 de 7 de 1978. Bom, pessoal, eu pergunto para vocês, de 1978 para cá, que não são 100 anos e nem 200 anos, houve mudanças no ambiente de trabalho? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim? Pois é, se a gente for parar para pensar, em 1978, será que a dinâmica do processo de enfermagem era igual a hoje?
Não. Será que os exames diagnósticos daquela época eram os mesmos de hoje? Não. Isso nos mostra que em um pouco tempo o profissional ele saiu de um grupo de riscos ocupacionais para novos riscos ocupacionais. Não estou falando que mudou, estou dizendo que foi acrescentado. Naquela época, o enfermeiro tinha alta jornada de trabalho? Tinha, continua tendo. Naquela época, ele era exposto a risco biológico? Sim, e hoje continua sendo. Naquela época, tinha tanto aparelho diagnóstico por radiação? Não, hoje tem. Né? Então, isso nos mostra que falar sobre o futuro no ambiente de trabalho, seja na enfermagem ou não, é falar de algo que a gente não tem muita certeza. Né? Agora, a enfermagem está ganhando novos ambientes. Antigamente, a UFPA, quando formava um enfermeiro, no último ano de faculdade, ele já escolhia se ele queria ir para a área hospitalar ou para a saúde pública. E aí ele saía da faculdade formado e especialista em uma área específica. Era só isso, hospital e saúde pública. Professor, e se ele quisesse ser professor? Não interessa, ia ter que escolher uma das duas áreas. Hoje o enfermeiro ele é professor, pesquisador, ele trabalha com pressão anormal em câmara hiperbárica, ele trabalha embarcado, ele trabalha em plataforma offshore, ele é enfermeiro do trabalho, estética. Gente, enfermeiro hoje aplica botox. Vocês sabiam disso? Né? E antigamente, só um médico aplicava botox. Hoje acho que se não me engano, biomédico, fisioterapeuta, nem sei se fisioterapeuta e é um médico e enfermeiro, né? Então, por exemplo, você está falando de novas áreas de atuação, tá? Bom, quando a gente entra no site do Ministério do Trabalho, nós conseguimos, na aba de legislação, encontrar as normas regulamentadoras. Porém, eu chamo a atenção para vocês para esse quadro, porque o que é que tem nessa página de legislação, além das normas regulamentadoras? A gente consegue ver aí nota técnica, medida provisória, lei complementar, lei, instrução normativa, despacho, decreto-lei, decreto-convenção, várias coisas associadas a esse ambiente. Dê um exemplo aí, professor. Vou dar um exemplo para vocês. Coronavírus surgiu, muita gente adoecendo, morrendo. E aí, o que foi que aconteceu? Ministério do Trabalho decretou que todo profissional que pegasse Covid-19, isso seria caracterizado como acidente de trabalho, né? Então, o que é que acontece? Isso está na NR? Não, o Covid nem existia nessa época, né? Isso é preciso a gente o quê? Inserir leis complementares ou até uma medida provisória para fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, pelo Conselho de Ética de Enfermagem e pelo o Ministério da Saúde, o enfermeiro ele tinha o direito de suturar, né? Então, por exemplo, eu quando estudei anatomia na UEPA, eu aprendi a suturar. O nosso professor ensinou a gente a suturar e tudo mais. Perfeito. Sabe o que aconteceu? O enfermeiro perdeu o direito de suturar. Por quê? Porque quando chegava, com exceções, né? Por exemplo, um enfermeiro obstetra, ele pode fazer episiorrafia, que é a sutura da episiotomia. Quando chegava um paciente qualquer, o enfermeiro habitualmente delegava ao técnico de enfermagem para fazer aquela ação. O que é que acontecia? Destreza não existia, causava lacerações, risco de infecção, e acabou que quando você, por exemplo, eu falo, Giancarlo, você sabe consertar moto, conserta a minha moto. Aí ele chama o Thiago, que nunca mexeu em moto, para mexer na minha moto. Porra, cara, tu ia gostar disso? Não, né? Então tu tá com teu filho lá que sofreu um corte, né? Tu queres, por exemplo, vai ter que fazer uma sutura. Tu queres que alguém que não tem habilidade faça? Não. Então, o enfermeiro acabou perdendo o direito de fazer isso, né? Sabe de quem é a culpa? É nossa. Sabe por quê? Porque até hoje nos hospitais, o enfermeiro faz muito isso. Curativo de alta complexidade,
é o enfermeiro. Ele delega para o técnico. Né? Ah, já vai ter sonda. Tem enfermeiro que delega para o técnico. Não, porque tem que fazer isso, isso, isso. Gente, não é uma questão técnica, é uma questão observacional. Ver o paciente, entender o que ele tem, relativizar tudo para poder fazer. Tá? Aqui são as normas, né, os PDFs que a gente tem no site. E olhem só, nós vamos falar agora, falar sobre a NR1. Né? A NR1, ela fala sobre as disposições gerais. Né? Essas disposições gerais, elas falam a respeito da introdução dos conceitos mais introdutórios de saúde do trabalhador para a gente. Como assim conceitos introdutórios? Ele vai, vamos dizer, ele vai institucionalizar as conceituações, o que é saúde e segurança do trabalhador, entre outros. Então, olhem só, por exemplo, só baixar aqui a caixa de diálogo. Só um minuto. Então, olhem só, ela vai estabelecer o campo de aplicação, ou seja, ele vai nos dizer o que é um local de trabalho, né? O local de trabalho é o comércio, uma indústria, um setor de transporte, entre outros. Então, foi a NR1, por exemplo, que estabeleceu que o local de trabalho ele é todo um ambiente onde o trabalhador exerce a sua força produtiva, tá? NR1 é muito importante para a gente, é importante para a gente, é importante para a prova de vocês, porque ela agrega os conceitos mais iniciais sobre saúde do trabalhador, tá? Olhem só. 2. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais estaduais e municipais. Mas ressaltando que as regras da CLT sempre se sobreporão. Né? O que significa? É que ela vem nos dizer que não existe apenas as NRs como instrumento legal para você seguir. Você tem as legislações municipais, estaduais, entre outras leis. Porém, a NR, ela se sobressai sobre tudo, tá? O Estado e o município, eles não podem criar leis que batam de frente com o que a NR nos fala, tá? Olhem só. 3. Prevê o estabelecimento de normas de engenharia de segurança e medicina do trabalho por meio de condições coletivas de trabalho, desde que observada a hierarquia das leis. O que ele quis dizer também? Que é a NR1 que começa, que nos apresenta os sistemas de saúde do trabalhador. Vai introduzir outras NRs que falam sobre exames médicos e sobre acompanhamentos médicos. Tá? Outra coisa importante, como eu disse para vocês, a NR1 ela começa a conceituar os nossos conceitos básicos. O que é um empregador, o que é um empregado, o que é uma empresa, estabelecimento, setor, canteiro de obra, entre outros. Tá? Ela vai estabelecer os direitos e deveres da empresa, assim como as obrigações do trabalhador. Por que isso é importante, gente, para a gente saber? É que, habitualmente, na área da justiça trabalhista, as pessoas habitualmente entendem que o dono da empresa, que a empresa, ela sempre tem que fazer por onde? Que ela sempre é culpada de alguma coisa. Mas a verdade é que o trabalhador, ele também tem suas obrigações. Como cumprir o seu horário de trabalho, realizar suas atividades com segurança. E quando a gente fala de obrigação,
nós não podemos falar sobre a disciplina no trabalho. O que é a disciplina no trabalho? A disciplina é você manter o seu comportamento dentro de uma caracterização fechada, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o indivíduo ele trabalha de 8 a meio-dia. Quando é 10 horas da manhã, ele quer ir embora. Mas ele não quer passar na frente da sala do chefe, para o chefe não ver. Sabe o que ele faz? Ele pula a janela do prédio e aí ele acaba caindo, se batendo todo. Isso foi um acidente de trabalho? Foi. Mas isso foi um acidente de trabalho por falta de disciplina dele, né? E a gente vê muito isso. Ixi, a gente vê muito. É a gente que vai trabalhar e vai para o banheiro, fica lá o dia todo porque não quer exercer força trabalhista. Tem gente que chega 8h40 ao invés de chegar 8 horas e vai embora 11 horas ao invés de meio-dia. Tudo isso é falta de disciplina no ambiente de trabalho, tá? Alguma pergunta? Não. Outra NR muito importante para nós é a NR2. NR2 fala sobre a inspeção prévia nos ambientes de trabalho, tá? Bom, gente, vamos imaginar o seguinte. A inspeção prévia, ela é uma ação extremamente obrigatória para qualquer ambiente de trabalho, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem, por exemplo, lá no Shopping Boulevard, um fluxo de 10 mil pessoas por dia. Beleza. 10 mil pessoas por dia. Devido a essas 10 mil pessoas por dia, eu construí X saídas de emergência. Shopping Boulevard fechou as portas e uma grande universidade particular comprou aquele prédio inteiro do Boulevard para fazer uma universidade. Aquela universidade vai ter um fluxo de 150 mil pessoas por dia. Daquele pouco valor que tinha antes para 150 mil é muita diferença, não é? Será que o shopping pode continuar com o mesmo número de saídas de emergência? Provavelmente não. Isso significa dizer o quê? Nós não podemos pegar um ambiente qualquer e tentar adaptá-lo à força a uma nova característica de trabalho. Então, a inspeção ela é importante, gente, porque, olha, por exemplo, a gente chega no ambiente, por exemplo, o professor Reinaldo, quando alugou esse prédio, isso aqui era uma escola antes, né? Se eu não me engano, era o GEL. GEL aqui? Era, Elite, se eu não me engano, negócio assim. E aí, o que é que acontece? Quando ele comprou, ele tem um público diferente. Professor, mas é escola, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque na faculdade ele precisa botar um laboratório de anatomia. E o que isso tem a ver? Porque no laboratório de anatomia, ele tem vários containers com amônia, né? Com matéria orgânica decomposta. Será que eu posso botar essa sala lá na cozinha, lá perto da cozinha da lanchonete? Claro que não, né? Eu preciso de laboratório de bioquímica, de histologia. Será que é correto eu botar aqui ao lado do banheiro, por exemplo? Não, né? Então, a gente precisa entender que tudo isso é adaptativo, né? Tudo isso precisa ser avaliado para respeitar normas não apenas de saúde do trabalhador, mas normas sanitárias, né? De segurança ambiental, entre outros, tá bom? Bom, a NR2 trabalha solicitando a inspeção de órgão competente. A empresa ela pode encaminhar ao órgão competente a declaração das instalações, que poderá ser acatado ou não, né? As empresas poderão submeter previamente os projetos de construção e instalações para apreciação. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu quero montar uma academia aqui onde é a Examarcha. E eu comprei esse prédio. Olha o tamanho dessa academia, né? E aí eu construí, levantei parede, já comprei a parede e botei aparelho lá dentro. E aí eu preciso do alvará de funcionamento. Eu pego o projeto e levo para a prefeitura.
A prefeitura olha e fala, ó, tá tudo errado. Você não pode fazer isso. Você botou apenas um pilar de construção para sustentar tudo. Não dá, tem que quebrar. Isso nos faz pensar sobre o quê? E quando você vai construir, habilitar um novo ambiente de trabalho, não dá para subir e pedir autorização. Você precisa primeiro do projeto. Mostra na prefeitura, a prefeitura dá o quê? Ó, liberado. Sabe o que acontece? O cara pega aquele papelzinho e coloca dentro de uma proteção plástica, escrito assim, obra licenciada, e põe na entrada da obra. Vocês já viram isso? Que às vezes o fiscal já vê que está licenciado, ele nem entra. Aí sim ele vai levantar, né? Na maioria das vezes, gente, hoje em dia as pessoas têm noção disso. Mas ainda é muito comum fazer coisa aleatória. Vou dar um exemplo para vocês. A casa que vocês moram já passou por algum tipo de reforma alguma vez? Já? O que é que acontece? Construiu alguma coisa nova? É preciso acionar, porque o IPTU é calculado por área construída. Você sabia disso? Isso é uma obrigatoriedade da população. Construir um andar na minha casa tem que chamar e tem que ter um alvará de, como é que se diz? De autorização. Ah, professor, a minha casa era um barraquinho de um quarto. Hoje a minha casa tem 4 quartos. A prefeitura sabe disso? Não. Oi? Deve saber porque a gente tem um imposto sobre área construída. Tanto que quando tu recebe IPTU na tua casa, ele vai definindo a área total do terreno e a área construída. Se tu tem um terreno de 500 metros quadrados e tu tem 0 metros de área construída, tu vai pagar um imposto. Se tu tem uma área de 500 metros quadrados e tem uma casa de 300 metros quadrados, tu vai pagar outro valor, né? Agora, é isso que eu digo para vocês. As pessoas habitualmente não fazem isso. Não tem como o CREA, a prefeitura, fiscalizar toda a cidade de Belém fazendo isso. Algumas vezes eles fazem. Por exemplo, por que algumas vezes eles fazem? Vou dar um exemplo para vocês. Perto da minha casa, o cara tinha uma casa normal, né, de um andar só. O pessoal quebrou, queria fazer uma academia de 4 andares. A minha mãe mora aqui na municipalidade Condor do Coelho. Quando o meu pai quis construir o segundo andar da casa, que eles foram cavar para fazer o pilar, o pedreiro cavou 1,5 metros e já tinha água. A água está aqui na doca, você vê o canal, tudo. Aí eu te pergunto, será que um pilar de 2 metros, 3 metros sustenta 4 andares? Eu não sei, eu não sou engenheiro. Então é por isso que a gente não pode fazer dessa forma, porque às vezes, construção de casa, quem determina é o proprietário. Eu sou enfermeiro, aí eu vou falar, não, ó, faz um pilar de 1 metro aí, o pedreiro tá lá com o mestre de obras, faz e depois cai, quebra, mata. Então é por isso que a fiscalização também é importante, para assegurar o que está sendo feito com ele. Sim. Pois é. Só para vocês. O que vocês têm que entender, gente, é que ó, existem 2 tipos de sustentação muito famosos. Um é um pilar. O pilar é como essa coluna que tem perto do ar-condicionado. Ela tem uma armação de ferro. Vocês já viram que o pessoal desenha aquele negócio? Que eles fazem circular aí. É para sustentar um peso bem maior. Ou eles podem usar o que nós chamamos de bloco estrutural. O que é o bloco estrutural? Todas as paredes que nós olhamos funcionam como sustentação da parte de cima. Então, quando você vai numa casa onde ela é feita por bloco estrutural, tu não pode nem furar a parede para colocar um gancho de rede, porque tu pode desestabilizar a estrutura, né? É mais forte, infinitamente mais forte, mas tu não pode mexer nas paredes. Ah, eu quero agora quebrar aqui para fazer uma porta. Não tem como, tá?
Oi? Exato, não pode ter nada, tá? Minha esposa que me ensinou isso, que ela é arquiteta. Bom, outra coisa importante é a gente entender que inspeção prévia, ela existe não apenas no sentido de olhar a estrutura física, mas também de avaliar o local onde está sendo construído, a adjacência do que existe, né? Entre outras características. Bom, e logo depois da NR2 vem uma NR que nos ajuda a entender melhor, a visualizar o que acontece propriamente dito, né? É a nossa famosa NR3, né? A NR3, ela é uma complementação, né, da NR2. Enquanto a NR2 fiscaliza, a NR3 interdita e embarga, tá? Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Olhem só, a NR3, ela sempre vai avaliar no ambiente de trabalho se existem duas características importantes. Primeira característica é o risco grave. E a outra característica é o risco iminente. Tá? Professor, o que é o risco grave e o risco iminente? Tá. Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que vocês trabalham em uma empresa química que processa álcool, combustível, sei lá, qualquer produto químico. E você trabalha numa mesa bem aqui, e aqui em cima de ti tem um tanque. Quando o pessoal está produzindo o produto, começa a pingar na tua mesa resquício químico. Chega a ter até que te afastar, porque se aquilo tocar na tua pele, aquilo queima. Gente, isso é um risco gravíssimo. Eu te pergunto, tem como esperar aquele trabalhador continuar ficar ali trabalhando? Não. Quem for fiscalizar tem que, para com isso agora. Não tem como esse trabalhador ficar aí, né? E outra coisa é o risco iminente. O que é o risco iminente? Vamos imaginar que vocês estão trabalhando aqui nessa sala, eu cheguei aqui para fiscalizar, essa parede está com uma fissura de um lado para o outro, uma fissura de 10 centímetros. E tu consegue ver o que tem do outro lado da parede, né? 10 centímetros. E aí, o que é que acontece? Parede fissurada é sinal de alguma coisa que está dando errado na estrutura. O que a gente precisa reconhecer? Às vezes a gente vê um traço assim na parede, né? Isso é gesso ou a própria pintura que está cedendo. Uma coisa é tu ver uma brecha na parede. Professor, toda fissura ela é perigosa? Relativamente sim. Por quê? Porque uma fissura grande, você tem um risco de cair um pedaço da parede. Uma fissura pequena tem um risco de se tornar maior, né? Então isso é um risco iminente, tá? Já vai, querido? Então isso é importante para a gente entender. E aí, pessoal, quando a gente fala do risco grave e iminente, nós caímos sobre duas palavras muito importantes. A primeira é interdição e a segunda é embargo. Bom, na interdição, o que é interdição? Interdição, ela é a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor, serviço, máquina ou equipamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês foram ao supermercado e lá a máquina que está moendo carne não tem dispositivo de segurança, a sala é totalmente escura, isso expõe o trabalhador a vários riscos. Então, vamos interditar essa área, tá? Logo em seguida, nós temos a palavra embargo. O embargo, pessoal, ela só é utilizada dentro de uma especificidade. Sabe qual é? A área de construção civil, tá bom?
Então, o que é que acontece? Quando você fala, por exemplo, olha, lá naquela obra o trabalhador morreu, o trabalhador está correndo risco, não sei o quê, a gente diz que a obra foi embargada, tá? A gente não diz que a obra foi interditada. Sempre para a obra, a palavra certa é embargo, tá? E, gente, a pena os órgãos responsáveis em segurança do trabalhador podem interditar e embargar uma obra ou qualquer outro local de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu, como enfermeiro do trabalho, eu não posso chegar em nenhum lugar e falar, olha, aqui você vai interditar porque não está certo isso daqui, tá bom? Tá anotando, amigo? Posso passar? Bom, na NR4, nós temos o famoso serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho, tá? Essa NR4, ela vai nos mostrar o famoso SESMIT, né? O SESMIT, ele nada mais é do que o serviço especializado em lidar com a saúde e medicina do trabalho. Como assim, professor? Ele tem a fundamentação de avaliar, interpretar e agir sobre o verdadeiro conceito de saúde, que é o equilíbrio biológico, social e mental, né? Como assim? Professor, o SESMIT, ele pode fazer ações para diminuir ansiedade em profissionais de enfermagem? Pode, né? O SESMIT, ele pode fazer palestras para diminuir o risco de acidente no ambiente de trabalho? Pode, né? Ele está preocupado com saúde. Ele não está preocupado em interditar uma área, em fazer tal coisa estrutural, não. Ele está preocupado direto com isso. Inclusive, o SESMIT é quem permite a gradação dos riscos, tá? Logo depois do SESMIT, nós temos uma estrutura, né, que se associa muito bem à saúde e proteção do trabalhador, que é constituída pela NR5. A NR5, pode deixar assim meio aberta, por favor. A gente não pode fechar a porta. Não, meio aberta. Ao meio, por favor, ângulo de 45 graus. Tá ótimo, obrigado. Bom, a NR5, ela institui a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. O que é importante a gente saber sobre a CIPA? Gente, quando a gente olha essa imagem, a gente até comentou com isso na época que a gente falou sobre CIPA, a CIPA, ela habitualmente costuma transferir às pessoas, né, uma noção de medo, de punição, né? E o que é que a gente percebe na imagem? O pessoal da CIPA está indo ver uma situação de trabalho e o chefe, ele quer esconder, ele quer mascarar o que está acontecendo no ambiente de trabalho. A CIPA, gente, ela não é feita para fiscalizar ao ponto de punir um trabalhador. Então, tem trabalhador que acha que quando a CIPA vai fazer uma visita e vê ele fazendo algo de errado, que ela quer demiti-lo por justa causa, que ela quer punir por algum motivo, né? E não é isso que acontece. A CIPA, ela quer apenas investigar e orientar sobre o que precisa ser formado. Bom, pessoal, quem trabalha numa empresa e participa da CIPA, olha só o que acontece, o trabalhador, ele tem direito a se assegurar na sua vaga de trabalho pelo período de 2 anos. Então, ele não pode necessariamente ser demitido por causas aleatórias. Ele pode ser demitido por coisas concretas, tipo, bateu no colega de trabalho, você vai ser demitido. Mas quem participa da CIPA tem a estabilidade por 2 anos. Ganha mais, professor? Não.
Tem empresa que paga alguma coisa? Tem. Mas não é obrigatório o funcionário que é cipeiro, é assim que a gente chama, ganhar. A CIPA ela sempre é formada por um representante dos funcionários, assim como um representante da chefia direta. Tá? Olhem só, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas organizarem e manterem em funcionamento por estabelecimento uma comissão constituída exclusivamente por empregados com o objetivo de prevenir infortúnios laborais, através da apresentação de sugestões e recomendações ao empregador para que melhore as condições de trabalho, eliminando as possíveis causas de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência desta NR são os artigos 163 e 165 da CLT. Bom, gente, o que é que acontece? O que é que ele quer dizer aí? É que a CIPA, ela precisa ser atuante. Porque, por exemplo, tem um local onde você vai que está escrito lá na porta, CIPA. Tu nunca vê ninguém lá dentro. Tu nunca vê nada ocorrendo por causa da CIPA, né? Então, não adianta apenas você instituir a comissão. Ela precisa ser presente e participante. Tá? NR6 fala sobre os nossos equipamentos de proteção individual. A gente conhece popularmente como EPI, né? E aí, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Nós já sabemos o que é EPI, nós já sabemos quais são os tipos de EPI, nós sabemos o que é um capacete, o que é um óculos de proteção, né? Na enfermagem, a gente conhece a máscara, conhece a luva. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte: na opinião de vocês, por que nós ainda temos, por exemplo, um grande número de enfermeiros que não utilizam EPI? Sim. Prática, aqueles que você não tinha isso, você acha que não vai acontecer nada. Pois é, gente. Então, o que é que acontece? O Giancarlo aqui aparentemente estudou esse final de semana, e aí ele nos falou a respeito, né, de, por exemplo, o enfermeiro ainda acreditar que tal situação não vai acontecer com ele, né? Então, por exemplo, eu não vou sofrer acidente, eu quero economizar o EPI, e a verdade é que eu vou dar uma outra dica para vocês. O profissional da enfermagem, gente, ele é um profissional muito teimoso ainda, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o posto de enfermagem é aqui na biblioteca. Aqui ele está com um paciente, ele pode fazer o procedimento agora. Ele tem, às vezes, preguiça de voltar lá no posto de enfermagem para pegar a luva, né? Então, por exemplo, isso nos mostra um condicionante muito preocupante. Aí o que é que acontece? Muitas vezes o profissional ele só vai mudar o seu hábito quando acontece alguma coisa. Oi? Ou não, né? Então, tipo, furei meu dedo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quando estava lá na direção da Examastec, teve um aluno que furou o dedo com uma agulha. Olha o que aconteceu. Ele estava no sábado, lá no Hospital Camilo Salgado. Tinha uma senhora na UTI. E aí ele estava tirando o acesso dela e furou o dedo com a agulha. Essa mulher estava com uma infecção generalizada. 1 hora depois que ele se furou, a mulher foi a óbito, né? Então ele ficou, ai meu Deus do céu, será que eu peguei alguma bactéria, alguma doença que aconteceu? Pois é. E aí eu acompanhei ele em todo o processo, né? A gente foi até o CTA,
ele fez testagem, tomou medicação, no final de contas não pegou nada. Sabe o que ele me falou? Ele disse assim, poxa, professor, nesse sábado eu ia para um churrasco com a minha namorada, eu já estava doido para ir embora, aí eu fui lá, tirei de qualquer jeito, acabei me furando. Pois é. Aí tu acha que ele foi pro churrasco nesse sábado? Não foi. Já estava preocupado. Então, às vezes, a gente acelera tanto o pensamento que aí acaba que você não percebe o que é que acontece. Tenho colegas que já levaram 3, 4 pontos no dedo porque cortaram o dedo na ampola, né? Pessoas que já entraram em contato com tuberculose resistente por causa disso, né? Gente que quando vai tirar a sonda não se preocupa em se afastar. Às vezes tu tira a sonda, tem resquício de líquido que sai, né? Então, gente, é uma situação que nós precisamos ficar muito atentos, né? A falta do uso do EPI não é uma situação que acontece só na enfermagem, né? A área da construção civil, quem mexe com eletricidade, tudo isso são exemplos de locais que têm essa deficiência. Bom, a empresa, ela tem a obrigatoriedade do fornecimento de EPI, né? Pois é, então você pode entrar na justiça. E aí o que é que acontece? Você de nenhuma forma pode comprar o EPI, tá? Então vamos dar um exemplo. Giancarlo trabalha para mim e eu comprei um capacete para ele, né? Mas ele não gostou da cor, né? E aí, o que é que acontece? Ele vai e compra outro EPI. Isso não deve acontecer. A gente não está falando de nada circunstancial. Mas vamos dar um exemplo. Quer falar comigo? Gente, só um minuto, rapidinho. O que é que acontece? Nós acabamos, né, falando, por exemplo, agora por último, em uma NR muito importante, que é para a gente entender o seguinte: o exame periódico, o exame admissional, gente, olha que coisa curiosa. Ele ainda é uma das NRs que mais ajuda o profissional a evitar problemas de saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço pessoas que diagnosticaram câncer através de exames periódicos, né? Professor, mas que exame periódico foi que a pessoa... Qual foi a função dela para desenvolver câncer? Não foi a função que gerou o câncer. Mas, às vezes, no exame periódico, quando a médica pergunta senhor, está aqui, eu estou sentindo uma dor no peito. Vamos ver o que é isso. Quando investiga, é um câncer. Né? Então, o exame periódico não serve apenas para identificar o problema envolvendo o trabalho, mas ajuda até o indivíduo a reconhecer outros problemas de saúde. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não? Pessoal de casa, alguém tem alguma pergunta? Maria, Luciene, alguma coisa? Não. Não? Então, olhem só, gente. Até agora, nós alcançamos a metade das NRs para a prova de vocês, tá? Nosso próximo encontro, a gente vai abordar o restante para o dia da prova, tá bom? Ok.